Amigos, estamos aqui no Gestão de Verdade para falar com uma pessoa que tem muito para trazer para a gente, um profissional de primeira linha, que eu admiro muito, e vai se apresentar, Gustavo Amaral. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado, professor. Sou o Gustavo Amaral, sou presidente da Fundação Severino Sombra. A Fundação Severino Sombra é uma fundação filantrópica que tem aproximadamente quase 60 anos aí de existência, que tem dois pilares, né, de educação e saúde, que são desde a nossa fundação, começou basicamente com a educação, mas logo em seguida ampliamos o braço de saúde em 73 e de lá para cá vimos nessa jornada aí dentro da educação superior, principalmente na saúde. Gustavo, conta um pouco pra gente. O nosso grande objetivo aqui no Gestão de Verdade é falar como a gestão acontece na vida real, né? A gente tem aí os livros, né? Tem os cursos, tem toda a teoria. E os cursos e a prática eles precisam andar em conjunto e muitas vezes elas podem se falar ou não. Então a ideia aqui é entender um pouco melhor de quem é o Gustavo, de onde você veio, como é que foi a tua jornada profissional. Conta pra gente um pouquinho de como você chegou até aqui. Então, na realidade, a minha história aí é longa, né? Eu já nasci, a minha família vem de comércio, né? Iniciou lá no início da década de 60, em torno de 63. Meu pai e minha mãe tiveram a primeira insight ali de ter o seu primeiro negócio, montaram um lavador de carro e tal. Logo depois montaram a sua primeira bombinha de gasolina e a gente, dali para frente, eles foram montando poste de gasolina. Aí tivemos 3 postos de gasolina lá atrás e meu pai, em 79, infelizmente veio a falecer. Eu já tinha aproximadamente 15 anos aí, um pouco mais do primeiro negócio deles juntos, né? Antes disso, eles já tinham um viés ali comercial. Minha mãe produzia queijo, manteiga junto com ele para reforçar o orçamento familiar. Meu pai era garçom de noite, de dia trabalhava no Observatório Nacional, era funcionário público do Observatório Nacional de Magnetismo. Uma história meio diferente, né? Mas sempre com viés empreendedor. Meu pai e minha mãe sempre com viés empreendedor. Então, o empreendedorismo vem do berço, vamos chamar assim, né? Nasci num berço ali com comércio, criando dentro desde pequeno. Eu tenho fotos com 5 anos de idade, com um macacãozinho de posto de gasolina ali na década de 70 e meados da década de 70. E de lá para cá, foi sempre vivendo dentro desse lado de empreendedor, né? Vamos chamar assim, aos 18 anos, eu queria muito estudar administração, fazer administração num bom curso. Consegui estudar, me formei pela PUC aqui do Rio de Janeiro, em administração de empresas, mas sempre trabalhando. Mesmo no período que eu estava aqui, buscando estágio, trabalhei no mercado financeiro. E assim, procurava, dentro dos horários que eu tinha, sempre procurar aprender mais, né? Eu pegava curso, eu tinha a questão do orçamento familiar um pouco apertado, porque nessa época meu pai já tinha falecido, os negócios já não vinham tão bem assim. Minha mãe é uma dona de casa que teve que tomar conta de negócio com 5 filhos, mais um sexto, um irmão de criação não biológico. E muito difícil, passamos um período muito difícil, uma década complicada, com hiperinflação, vivendo aquela década de 80, início até 90, até 94, com a entrada do Plano Real. Foi um período muito complicado na economia brasileira, né? Quem teve a oportunidade de viver essa época sabe como era difícil. A gente chegou a viver com inflações aí de mais de 80% ao mês. E tinha dias que a gente tinha que mexer nos preços todo dia, era um complicador com a questão do cliente, né? Via lá você mexendo toda hora nos preços, aí entrou até a entrada do Plano Real, quando a gente conseguiu ter alguma estabilidade econômica. E o orçamento muito apertado, eu procurava naquele período de intervalo de almoço, conseguir tentar fazer cursos e cursos gratuitos, né? Todas as oportunidades que eu tinha ali para pegar algum tipo de capacitação, sendo que sem poder gastar muito dinheiro, né? Então ali já começou meu amor ao custo, né? A redução de custos, né? Começou nessa época, porque era uma época de privação, que eu tinha que me privar ali, era complicado. Eu aproveitava o bandejão de onde eu trabalhava na ocasião, era na Guanabara Dias, no Banco Guanabara, e ali eles tinham um refeitório, eu procurava fazer um almoço mais... Eu acho que foi esse período que eu comecei a pegar um pouquinho de peso, né? Que eu procurava ali armazenar o máximo possível de calorias ali para suportar o período que a gente tinha de escassez fora daquele horário ali. E foi assim, aprendi ali a administração tanto
na faculdade, com a teoria, mas muito na prática, né? Na vivência do comércio, na vivência do dia a dia dos negócios da família, depois vindo a trabalhar para terceiros, que foi uma oportunidade também que foi muito importante, porque uma coisa é você estar no negócio da família, né? Um negócio familiar, outra você ter a experiência de trabalhar num negócio de terceiros e aprender um pouco mais de uma visão externa, né? E eu consegui, fazendo a união dessas três, vamos falar assim, desse tripé, que foi a teoria, a prática nos negócios da família e os negócios de terceiro, que a gente conseguiu fazer essa formação aí que me trouxe até aqui. E aí entrei na fundação depois, aí tem um caminho aí que a gente pode percorrer ao longo do podcast. A gente vai entrar nessa história da fundação. Eu queria que você contasse para quem... Existe um mito, né? Mitos e lendas, que é uma coisa ou outra, né? Eu trabalho para terceiros ou eu empreendo. Você acabou de contar que você fez os dois. Sim. Né? Quais são as características que você vê que são mais proeminentes para o lado tanto do empreendedor quanto para o lado de terceiro, e características que você acha que é a mesma coisa? Ou você não vê diferença? Como é que você enxerga isso na tua jornada? Tem coisas que você adota nas duas, vamos falar assim, nos dois cenários. E tem coisas que é especificamente de cada cenário. No cenário de empreendedor, o cara precisa ter acho que um desapego em relação a pensar em horário fixo, em trabalhar final de semana ou não trabalhar final de semana. Você não pode ter esse apego a isso, porque o empreendedor ele tem que realmente ter essa flexibilidade. Quantas noites eu passei no negócio, quantas noites eu dormi no meu negócio. Tinha oportunidades que eu trabalhava até mais tarde. Eu estava tão cansado que eu preferia, ao invés de ir para casa, eu ficava no trabalho, dormia lá para já acordar e começar a produzir lá. Eu tenho uma foto até minha que é emblemática lá do Jornal da Cidade, né? Tinha uma entrevista marcada, que ele queria fazer uma entrevista comigo. Quando ele chegou de manhã, eu estava com aquela cara de sono, né? Praticamente com a roupa que eu estava no dia anterior. Ele me retratou ali, depois eu falei assim, pô, eu podia ter pelo menos melhorado um pouquinho ali nas vestes, ali, tá um pouquinho com aquela cara, não tanto de sono. Mas é isso, o empreendedor ele tem que ter um certo desapego em relação a essas rotinas. A rotina para o empreendedor, você tem que ter disciplina, sim, você tem que ter compromisso, constância, mas a questão de você não tem planejamento. O planejamento é mais complicado você imaginar, porque você faz um pouquinho de tudo, ainda mais quando é um pequeno negócio, né? Eu era o marketing, eu era o finanças, eu era o RH, eu era o comercial, eu era o vendas, você acaba tendo que ser multi-skills, vamos chamar assim, né? Na linguagem de hoje. E já na questão de trabalhar para o terceiro, você saber a questão da hierarquia, do respeito às normas da instituição que você trabalha. Você não faz a norma, você se adequa à norma do local, né? Então você tem que saber ali que existe um espaço que não é feito por você, a norma não é sua. Eu tive essa dificuldade no começo, porque eu vinha de um comércio, como eu te falei, eu vinha de um cenário em que a minha família era dona, a gente era dono, então teoricamente a norma era nossa, a gente que estabelecia as regras para ir para um lugar que a regra é de terceiro. Aí você tem que ter resiliência, muitas vezes você pode estar discordando, mas você está ali naquele ambiente. Se você está naquele ambiente, mesmo você discordando, em que pese você em alguns momentos poder colocar até a sua visão, se te derem a oportunidade para isso, mas você tem que entender que a norma do negócio é de terceiros. E ali você tem que cumprir o seu papel. Então, nesse caso, existe essa diferença que eu entendo que dentro do cenário em que você é um empreendedor e dentro do cenário em que você é um CLT ou um prestador de serviço para um terceiro, a regra muda. Quem define a regra é que manda no jogo. E aí você tem que estar preparado. Para mim foi muito bom, porque eu entendi o outro lado da moeda, né? Quanto gestor, quanto você empregador, você saber como é que funciona e você entendendo a dor do outro lado, muitas vezes você consegue ser um melhor empregador, vamos chegar assim, um melhor patrão no nome popular, um melhor gestor. E eu acho que essa experiência para mim foi muito frutífera, ela corroborou muito com, vamos chamar assim, do sucesso dos negócios no segundo momento, quando eu tive a oportunidade de voltar a ser empreendedor, passei um período de 5, 6 anos ali fora e voltar para a cidade, porque é no interior o nosso negócio, né, para poder ter esse segundo momento, vamos chamar assim, enquanto gestor novamente. E a vinda para a fundação foi um processo, né? Posso entrar direto aí já falando. Claro. É um marco
que foi um amigo de muito longa década, que nos ajudou, inclusive passou um período como diretor da Petrobras. Ele foi, quando aposentou, retornou também para Vassouras e teve uma oportunidade de vir a gerir a Fundação Severino Sombra, que eu citei no início, que hoje eu sou atual presidente. E aí ele, me conhecendo, já sabia que eu tinha um processo, uma familiaridade com reestruturação de empresa, uma área que eu gostei muito, porque quando eu retornei para Vassouras, eu peguei as nossas empresas com muita dificuldade financeira, passando por um período complexo, e eu comecei implantando a reestruturação. A primeira eu usei nas nossas próprias empresas, e foi um case que eu posso dizer hoje que foi de sucesso, que além das empresas da família, eu acabei constituindo mais postos, mais negócios, naveguei por várias áreas, tive vários negócios, diversifiquei os negócios, e graças a Deus que a gente conseguiu os resultados ali positivos, né, nessa reestruturação. E aí o Marco tinha enxergado isso, me chamou para estar com ele nessa primeira etapa do processo. Eu achei que ia ser um processo de 6 meses a 1 ano, e estou há 13 anos já na instituição. Fiquei 11 anos como vice-presidente, 2 anos e meio agora já como presidente da instituição, desde o início de 23. E dentro de todo desse momento que foi vivido, para mim foi uma experiência muito importante ter passado por esses vários momentos, né, vários cenários na vida, né? Quando você fala você está falando de 2 cenários bem distintos, você falou de um terceiro. Você falou de algum momento no mercado financeiro, você veio com a tua base de comércio e aí você veio para a área de educação e saúde. Como é que foi essa migração? Porque é muito comum hoje, nós temos jovens perdidos que não sabem exatamente para onde ir e ficam procurando o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Eu costumo dizer que não existe isso, né? Existe aquilo que você te apetece a partir do momento que você faça, né? Então, a experiência profissional, se as pessoas soubessem que no 30º erro, o 31º seria um acerto, já erraria logo 30 vezes para chegar logo na 31ª. Mas existe uma certa, às vezes, resistência as pessoas a terem essa tentativa. Como é que foi isso para você? Como é que foi esse processo dentro de você para que aquele jovem, aquele gestor também que possa estar sentindo aqui aquela vontade, peraí, eu não quero mais ser gestor, eu quero ser empreendedor. E às vezes eu costumo brincar que você não precisa ser uma coisa ou outra, você pode ser os dois. Como é que foi esse processo em 3 áreas distintas e que acabou te levando a constituir, fazer um turnaround, você vai contar depois essa história, hoje é de uma das maiores fundações do Estado e talvez hoje o maior case na área de saúde do nosso Estado. Então, como é que foi vamos separar esse primeiro momento, né? Como é que você se achou no meio disso, né? Ou você foi testando tentativa e erro, e como é que depois como é que é esse conjunto de experiências que às vezes parece que não estão conectadas, se conectaram para te levar aonde você está hoje? Então, Rafael, eu sempre fui um cara apaixonado pelo que eu faço. Aí fala assim, você escolheu o que você faz? Não, aquilo que eu estava fazendo eu me apaixonava. Então, porque eu me dedicava tanto àquela oportunidade, porque para mim era a oportunidade que estava surgindo, ela que se apareceu aquela oportunidade. E assim, muitas oportunidades, talvez a maioria delas não foi uma escolha. Ela acabou acontecendo, eu fui para o Rio, o emprego que surgiu naquela ocasião, eu estava precisando trabalhar, e eu queria manter aquele emprego com todas as minhas forças. Então, eu procurava ser o melhor naquilo que eu estava fazendo. Procurava me dedicar ao máximo e entregar o máximo que eu podia entregar naquela situação. E as situações foram surgindo. Do Banco Guanabara, eu fui para o Banco de Montreal, que é Montreal Bank, do Canadá. Logo depois, o Montreal Bank foi vendido para o Crédit Commercial de France. E aí eu fui para o Banco de Boston, que depois foi vendido para o Banco Itaú. E a cada oportunidade que surgia, eu procurava dar o meu melhor naquela oportunidade. Falava assim, seu sonho quando saiu de Vassouras era trabalhar no mercado financeiro? Não. O mercado financeiro se propôs e eu tentei fazer o meu melhor naquele cenário. Muita resiliência, porque hoje uma das coisas que eu vejo que falta bastante, principalmente nos jovens, é a questão da resiliência. Porque a gente sabe que às vezes não é o seu sonho estar naquela situação. Mas enquanto você estiver nela, eu acho que você tem que entregar sempre o seu melhor em qualquer cenário que você tiver. Seja na sua vida pessoal, no casamento, na sua relação de trabalho, você tem que estar sempre entregando o máximo que você puder. Lógico que
cada um tem um limite, nós somos seres humanos, em cada momento a gente vive momentos ao longo da nossa vida que geram, eu, por exemplo, com a perda do meu pai foi um revés muito grande, depois eu perdi meu irmão mais velho também num acidente jovem, com 20 e poucos anos, e a cada momento daquele era um momento de se reinventar e criar forças ali e saber que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer porque minha mãe depende de mim, a minha mãe conta comigo e a minha família, consecutivamente, a fundação, quando a gente entrou, o cenário que a gente vai falar do Turnaround. Então, assim, é sempre procurar entregar o máximo. Procurei me entregar em cada cenário desse o máximo que eu podia. Sabia das minhas limitações, muitas vezes concorrendo com pessoas até mais capazes do que eu em matéria de formação, mas eu tentava superar isso de alguma outra forma, com entrega, com dedicação. Eu lembro, numa ocasião, eu trabalhava na mesa de Open do Banco de Boston, tinha um rapaz lá muito bem formado que estava concorrendo comigo, vamos falar assim, no cargo, né? E acabou que, na hora da escolha, eu fui o escolhido para uma melhoria de função, vamos chamar assim, dentro do cenário. E quando eu fui perguntar por que eu fui escolhido, eram esses outros skills que estavam envolvidos. Pô, Gustavo, você não tem hora para chegar, você não tem hora para sair. A gente pede, eu que fechei o banco numa ocasião, Natal, eu fui o último a sair do banco, era trainee, não precisava disso, não tinha essa rigidez da questão da CLT, e eu estava sempre disposto. As pessoas perguntavam para mim, quem pode fazer isso? Quem pode vir no sábado? Quem pode vir aqui no tal dia para conseguir? A gente está precisando fazer um fechamento. E eu sempre estava disponível. Sempre estava disponível. E assim, não tinha dia, não tinha hora. Quantas vezes eu cheguei atrasado na faculdade, dia de prova, quantas vezes foi difícil, eu saía do centro, andava de ônibus, era um trânsito, que eu tinha que sair do centro, pegar São Clemente, pegar toda aquela estrada para ir até a Gávea. Várias vezes eu levava 2 horas de ônibus, cada do trânsito, e chegava atrasado, depois tinha que recuperar a matéria, ainda saía de manhã cedo para trabalhar no dia seguinte, chegava tarde em casa. E procurar você compensar aquela, de repente, uma deficiência que você tem no momento porque na hora da concorrência, se tiver alguém olhando, ele vai ver esse esforço seu. E o esforço vai ser recompensado. Eu penso assim, né? A minha vida foi isso, a recompensa de esforços, né? Eu passei minha vida toda, tudo que aconteceu comigo, eu sempre olho recompensa de esforços que foram empenhados, vamos chamar assim, né? Então, essa transição nesses 3 cenários, elas acabam tendo em comum isso, esse empenho, essa dedicação em cada cenário desse, em cada oportunidade que foi me dada, entendeu? Essa visão de oportunidade talvez seja um dos pontos que mais falta hoje, né? Eu costumo, com os mentorados ou conversando com alunos, né? E tem muita gente que fala assim, eu não sou pago para fazer isso. Eu acho que essa é uma das posturas mais medíocres, né? No sentido literal da palavra, que uma pessoa pode adotar, porque você trouxe uma palavra que é muito importante, é a oportunidade, né? Você está tendo a oportunidade, quando você está trabalhando com capital de terceiro, de aprender com o dinheiro dele. Exatamente. Né? Você tendo a confiança desse indivíduo, dessa organização, para que você possa desenvolver as suas competências, mas não é o teu dinheiro que está em risco, você ainda está recebendo para fazer isso. Então, essa mudança de paradigma é uma mudança importante, porque muitas vezes as pessoas elas esquecem que elas não desenvolveriam a competência que têm, não sendo um negócio delas, se não fosse a boa vontade e a confiança, a criação de um sistema de RH que muitas vezes é baseado no entendimento, na empatia que tem com o indivíduo, muito mais do que pela técnica. Eu digo que a técnica, né, diploma na parede, é fácil você fazer. Agora, criar empatia, encontrar pessoas que têm vontade para entregar, é isso que vai fazer diferença. Com certeza. Com essa tua lógica do fazer para entregar e para gerar você gerou uma revolução no interior do estado do Rio de Janeiro. Você pegou um cenário extremamente complexo e talvez essa sua característica, a resiliência que te dá no comércio, né? Que o comércio é você escutar 100 nãos para conseguir um sim, né? Verdade, então, verdade. Você passa a ter uma resiliência muito grande para você poder lidar com as pessoas. Como é que foi essa virada? Como é que você entrou na área de educação? Como é que você topou esse desafio? Como é que foi a tua entrada na FUSV? Então, isso aí foi uma casa que eu cheguei a comentar agora há pouco, a questão do Marco, né? Esse amigo de uma vida
um cara completamente fora da caixinha, mas de uma inteligência e de uma capacidade assim colossal. E ele me chamou para essa missão, vamos chamar assim. Eu sempre entendo como missões que a gente recebe ao longo da nossa vida. Em vários momentos, eu tive várias missões e tentei cumprir cada uma delas da melhor forma possível. E essa talvez tenha sido uma das maiores missões da minha vida, se não a maior. Quando a gente se deparou, eu tinha uma visão da fundação externa, de um cenário difícil, mas não imaginava que estava o caos que a gente se deparou quando entrou. Sim, quase 200 milhões de dívida, 200 milhões de reais na ocasião, isso aí em 2012. Perda de residências médicas que estavam no nosso hospital, paralisação de serviços, 5 meses de salário atrasado, não recolhimento de impostos, perda de credibilidade, inadimplência, mais de 100 protestos a instituição tinha. Assim, um cenário realmente caótico. Tanto é que eu chamei o Marco no primeiro momento, falei, Marco, eu sabia que estava ruim, mas isso aqui, você é meu amigo de verdade, que você está me chamando para isso aqui. Ele falou assim, a vontade que eu tenho é de fugir, mas como missão dada e missão cumprida, eu sempre fui um cara que, tipo assim, não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar fazer que dê certo até o meu limite. E ali a gente começou um processo assim, ele foi para frente das receitas, eu fiquei na parte de custo, trouxe praticamente tudo para minhas mãos, chamei o gerente, fiz uma reunião com todos os gerentes. Falei, gente, eu vou participar de cada decisão, vou estar junto com vocês. Nós vamos sair disso, mas eu preciso muito de vocês. Eu preciso de vocês, eu vou estar aqui para ajudar. Tragam para mim, porque uma das coisas mais difíceis que existe é tomar decisão. Mas quando você não toma é muito pior. Você pode tomar e errar. É melhor você tomar e errar do que você não tomar a decisão. Então, a decisão, assim, uma coisa que eu sempre na minha vida procurei não deixar a bola quicando e ninguém chuta e não resolve. Eu sempre tomei decisão. Muitas vezes, até erradas. Como se diz, não existe decisão errada. Eu tomei a decisão, talvez não fosse a melhor decisão. Mas eu lembro uma vez que eu tomei uma decisão lá e que não foi das melhores. Eu fui conversar com o Marco. Ele fez essa seguinte pergunta para mim naquele momento. Quantas certas você já tomou até aqui, Gustavo? Quanto você já ganhou para a fundação? Eu tinha feito uma operação que a gente perdeu ali em torno de 20 a 30 mil reais naquela operação. Ele falou, quantos milhões você já ganhou para a fundação nesse período? Aí eu fiz uma conta rápida de cabeça, só o que eu tinha feito de negociações. Falei, Marco, alguns milhões, né? Ele falou, então, cara, isso aí é ínfimo, isso é residual. Toca o barco, meu. Confio em você, continue tomando suas decisões, porque você acertou 99% até aqui, cara. Isso é um índice de acerto. Eu nem sei se seria esse percentual, mas foi na retórica dele o que ele falou, e eu dali saí até cheio, mais confiante ali, eu tomei mais decisões e cada vez mais valente, né? Ele falava assim, você tem que ser valente, cara. Ele usava esse termo, né? Mas na realidade ali é ser corajoso, ser ousado e não deixar de tomar decisão. Eu sempre também tentei tomar o mais rápido possível, com o máximo de informações que tinham à mão e com os recursos que a gente tem, porque isso é uma coisa que você tem que estar sempre avaliando, né? Quais os recursos que você tem? Qual é a melhor decisão que você pode tentar tomar diante dos recursos que você tem, diante das possibilidades? Então foi isso que a Fundação assim, deu muito certo e a gente adotava esse lema de missão dada, missão cumprida. Fomos fazendo, os primeiros 3 anos foram muito difíceis, mas a gente teve um ponto de inflexão na virada do 3º para o 4º ano, que a gente começou ali a equilibrar as receitas, começou a melhorar, começou a ter ali superávit, e aí, pequenos no início, e principalmente depois no segundo, porque lá eram mandatos de 3 anos, né? No segundo mandato a gente já conseguiu, nos primeiros 6 anos, aí já realmente ter um ponto mesmo, e aí começamos a escalar, e os últimos 6, 7, 8 anos aí a gente tem conseguido fazer realmente uma história muito legal lá na Fundação, uma história muito bonita, rampamos muito, estamos aí com faturamento 10 vezes maior do que quando a gente pegou, número de alunos também 10 vezes maior, tínhamos 2.000 alunos, hoje estamos quase 20 mil, faturamento era em torno de 40, 50 milhões, hoje estamos fechando 600, quase 700 milhões esse ano, a gente ainda está navegando entre 600 e 700 milhões de faturamento ano. O cenário fizemos aquisições, M&As, aumentamos o número de funcionários, tínhamos 1.000 colaboradores, hoje estamos quase beirando 4.000 colaboradores.
E assim, fora o que a gente conseguiu entregar para a sociedade, né? Alunos, bolsistas, atendimento ao SUS, recuperamos um hospital aqui no Rio de Janeiro histórico, que estava passando também por muita dificuldade, o Hospital Mário Creif, na Penha, e hoje a gente está num processo também lá de um retrofit, também num turnaround lá, e eu acho que vai também, e ela vai ser mais rápido, porque a gente aprendeu o caminho das pedras, né? Vamos falar assim, aprendemos os atalhos, né? Não sei se eu respondi aí parcialmente, se faltou alguma coisa, mas fica à vontade de complementar a pergunta. Dentro desse processo, como é que você sentiu, talvez um dos pontos que mais acomete a vida do gestor, como é que você sentiu nessa criação, você falou muito da tomada de decisão, né? É melhor você decidir do que não decidir. Sim. Como é que você trabalhou a solidão da tomada de decisão? Esse talvez seja um dos temas que a gente menos fala abertamente, mas é um tema que é amplamente previsto, não só na literatura, mas no sentimento do dia a dia, né? Então, professor, tem algumas coisas que são características pessoais, né? Eu convivi com a solidão desde pequeno. A perda do pai, a perda do irmão, minhas pessoas de referência. Quando eu vim para a faculdade no Rio, morei sozinho, fiquei muito tempo. Essa solidão fez parte da minha vida. Perdão, a emoção. Então, assim, eu acabei que eu convivendo com ela, aprendi a conviver com ela como uma irmã. A solidão acabou virando meu ponto de força. E aí fez toda a diferença nesse momento. Eu não sabia que a vida estava me preparando para aquele momento futuro. Foi a vida me preparou, não sei tudo que aconteceu, que poderia ser trágico, poderia ser eu me lamentar, viver ali brigando por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. Eu tentei transformar, pode se parecer piegas aí, né? Mas os limões numa limonada, né? Porque a vida não é fácil para ninguém. Tem muita gente que passa até situações piores que essa, me emociona porque foi comigo, mas cada um tem sua dor, né? Então eu imagino que a vida me preparou para esse momento de solidão das decisões, porque muitas decisões que eu vim tomando desde o meu início de vida foram solitárias. E ali eu consegui aprender que muitas vezes é você com você mesmo. Você tem que tomar decisão, mesmo que ela faça parte, essa decisão ela vai repercutir na vida de muitas pessoas. Eu procurava tomar a decisão pensando também nessas pessoas e pensando em mim. O que eu faria, o que eu acho que seria o melhor para todos. E tento tomar a decisão. Infelizmente, você não consegue, às vezes, compartilhar, ter com quem compartilhar. Algumas delas eu consegui compartilhar com o meu grupo gestor, e assim foi também com o Caput, mas muitas delas você tem que tomar a decisão sozinho, mas não pensando só em você, pensando em todos, né? No bem da instituição, no bem das pessoas que fazem parte da instituição e o que é o melhor cenário, entendeu? E parece que a gente tomou as decisões corretas, né? Porque acho que impactou a vida de muitas pessoas ali, e hoje a gente impacta a vida de muitas pessoas. Você tem uma característica que eu vejo muito repetida em pessoas de sucesso, que é uma visão positiva da vida, né? Então a gente pode... Tem uma frase, né, que eu gosto muito: se você acreditar que vai dar certo ou acreditar que vai dar errado, você está certo de qualquer jeito, né? Essa é uma frase do Henry Ford que ela me traz uma reflexão. A primeira vez que eu escutei essa frase foi do Paul Dinsmore, foi um cara que trouxe gerenciamento de projeto Brasil lá atrás, enfim. Quais foram os parâmetros dentro do teu processo de tomada de decisão que foram mais importantes? Ou seja, eles são adaptativos ou eles são inflexíveis? O que significa? Eu olho para o todo, eu olho para a situação, eu estou sempre trabalhando de maneira dentro do contexto, ou você tem alguns parâmetros internos em você que você não abre mão? Como é que funciona esse processo? Porque isso vai variar de gestor para gestor, como você bem falou, né? Não existe certo, não existe errado. O que existem são as decisões, suas consequências e os resultados que elas geram, né? Então é tão simples quanto isso. Mas o que você, dentro desse processo, da história que você tem, você considera que foram os parâmetros que te norteiam, conseguiram te ajudar a tomar a decisão, mesmo quando você ainda não tinha a batuta na mão, porque você trabalhava com uma peça rara, né? Que era sim, que o Caput.
e você, mesmo nesse processo, você conseguiu navegar com muita naturalidade. Quais foram os fatores ou parâmetros que te ajudaram a te nortear? Então, professor, tem assim, eu posso dizer, se é possível falar de um modelo híbrido, comigo aconteceu algumas vezes de eu tomar decisões pura e exclusivamente por convicções próprias, pessoais, internas. Algumas delas, eu acho que a pessoa tem que ser fiel a si mesmo e a seus valores. Isso você não pode abrir mão nunca na tomada de decisão, essa característica. Ser fiel a si mesmo e aos valores que você acredita. Segundo, olhar o cenário que se propõe e aí sim você pode adaptar, porque eu acho que o mais incrível do ser humano é a capacidade adaptativa que ele tem. Ao longo da história, você vê da humanidade, a adaptação é tudo, né? É coisa meio darwinística aí, mas a evolução da espécie nessa capacidade que você tem que evoluir. Você vê que as espécies que sobreviveram é aquela que teve a maior capacidade de se adaptar. E aí você tem, com essa convicção de valores, com essa determinação, com essa formação ao longo da sua história, que você tem ali algumas coisas que saem de forma até... vamos chamar assim, de dinâmica, que ela já, como eu digo, ela já é natural, você toma às vezes a decisão numa naturalidade, porque aquilo faz parte da sua essência, você construiu ao longo da sua história. Mas você olhar o cenário, enxergar e ver a melhor forma de você atuar naquela situação. Então é um pouco híbrido essa questão da decisão, mas de qual maneira que você vai atuar naquele cenário, e eu sempre procurei me adaptar muito ao que se propunha, né? É uma questão, vou dar um exemplo, você vai fazer uma negociação com um órgão público, é diferente você numa negociação com um privado, são características totalmente diferentes, e se você engessar muito, você não consegue avançar nem num nem no outro. Então você sabe que nesse cenário aqui você tem que ter uma espécie de performance e conduta, e do outro lado, mas mantendo essa premissa. Não vou abrir mão dos meus valores, das minhas convicções ali, até, lógico, que as convicções elas podem mudar de acordo com a evolução, né? Eu tinha uma convicção quando tinha 30 anos de algumas coisas, não valores não mudam, entendeu? Mas a questão da convicção que eu tinha em alguns cenários, a própria tecnologia, muita coisa que aconteceu, eu vim de uma época que eu fui botar a mão em celular já da idade adulta, a gente foi ter acesso a algumas tecnologias que hoje tem. Eu digo que nós fomos privilegiados, quem conseguiu viver esses dois cenários, né? Porque a gente teve essa adaptação, foi uma adaptação que a gente teve que viver da minha infância, que nem telefone fixo era uma coisa que não tinha em todas as casas, nem todo mundo tinha acesso. Eu falava de orelhão, de vez em quando eu tinha que, para me comunicar com uma namorada, com a família, quando eu estava aqui no Rio, eu era orelhão, comprava ficha na banca de jornal para falar no orelhão com a família. Então, a gente teve que mudar alguma coisa nesse cenário pela própria evolução dos negócios e tal. Mas é isso, não sei se eu consegui responder aí Respondeu, perfeito. A pergunta. A ideia do Gestão de Verdade é trazer uma reflexão sobre... Não existe uma linha reta na tomada de decisão. Sim. Existem linhas individuais que cada um tem o seu entendimento, né? Isso é muito importante, porque, embora você tenha vindo da área de gestão, muitos daqui que nos assistem são da área de exatas, ou eles não tiveram essa flexibilidade cognitiva porque acreditam que o mundo tem CNTP. Né? Então, assim, não existem condições normais de temperatura e pressão. O que existe, na verdade, é o mundo. Pode ser tão cartesiano. Isso daí, na tomada de decisão, qual foi o ponto de inflexão da onde você entendeu que você ou quais foram as características que aconteceram, que você percebeu em você, que te levaram do ponto de você chegar ao nível de executivo? Quais foram as competências que você foi tomando ao longo do tempo, que você percebeu em você? Porque o que te levou até aqui não necessariamente vai te levar onde você quer chegar. Chega uma hora que você estaciona. Tem o que a gente chama de platô da gestão. Do gestor para o executivo tem um gap. Como é que você desenvolveu esse gap? Que características você desenvolveu ao longo desse tempo para te ajudar a ter essa flexibilidade cognitiva? Porque quando a gente é novo,
Normalmente, a gente tem muitas certezas, né? Tem muitas convicções e, como você bem falou, a gente acaba, de alguma maneira, ancorando as nossas decisões nessas convicções. E, com o tempo, você entende que tudo na vida é relativo, a única coisa que não é relativa são os nossos valores. Isso você também trouxe na nossa conversa. Quais foram as competências? Qual foi o momento que você falou assim, eu estou preparado para isso? Porque você trabalha com, na minha concepção, os dois pilares mais importantes da construção da sociedade, que é a educação e a saúde, né? Como é que isso aconteceu? Como é que você entendeu que você estava preparado ou você foi se preparando ao longo do caminho e quando você viu, você tinha chegado lá? Mas alguma característica ou conjunto de características eles te deram um estalo. Como é que foi essa virada de platô de gestor para executivo? Então, isso vai muito no início da minha vida. Eu sempre achei que com essas oportunidades era oportunidade de aprendizado. Então, eu sempre tive muita sede de aprender. Seja a educação formal e seja a observação. Então, o Marco, como era uma referência para mim, durante esse período que eu fiquei, esses 11 anos que eu fiquei quanto vice dele, e eu acho que de alguma forma, sem estar claro entre a gente isso, mas ele vinha me preparando para uma sucessão, de uma forma ali, vamos dizer assim, subliminar, porque ele não sentava comigo para falar em sucessão, mas eu via ele me dando tarefas e me avaliando a cada etapa da tarefa que era dada, como eu cumpria aquela tarefa, como eu me desenvolvia individualmente em situações de solidão, porque tinha algumas oportunidades que ele deixava, ele permitia que eu tivesse meu limite de alçada, vamos chamar assim, para tomar as decisões e depois, vai lá, cara, toma a sua decisão, não tenha medo de tomar decisão, essa é a oportunidade que eu narrei agora há pouco. E eu sempre fui um cara de uma fome muito grande de aprender. Aprender especificamente, não precisava se fazer, eu fiz meu MBA, estudei, fiz a minha graduação, mas não foi só isso. Eu, por exemplo, entrei na saúde e educação, eu comecei, não era da área que eu vinha, não era uma história que eu tinha, mas eu procurei aprender ao máximo com meus colegas ali, que já tinham mais experiência, o reitor na academia, o superintendente de medicina na área da medicina, o superintendente de saúde, meu vice-presidente que é médico, de infraestrutura, e também conhecia muito da área da saúde. Eu procurava com cada um deles extrair ao máximo do conhecimento de cada um e também formar o meu conhecimento. Porque às vezes você pode estar ali num processo de aprendizado e você tem que ter o senso crítico para criticar aquela informação que está vindo. A gente não pode pegar tudo como fosse ali, está aqui a Bíblia. Não é bem assim. E aí fui formando o meu conhecimento a respeito da área de forma generalista, porque eu, quanto gestor, eu tenho que navegar em todas as áreas com todo mundo, tenho que ter capacidade de conversar com cada um deles, com uma certa profundidade, porque não pode ficar na superfície só, você tem que ter uma certa profundidade, mas você não precisa ser o expert daquela matéria. Eu não me proponho a saber mais que o reitor da área acadêmica, não me proponho a saber mais que o meu superintendente na área da saúde, mas eu me proponho a saber o suficiente para poder discutir com eles à altura e eles me enxergarem como um líder e que eu possa estar conduzindo a instituição, conseguir me legitimar também pelo conhecimento. E eu vejo isso nos meus pares, que eles têm essa admiração, que eles entendem que eu tenho capacidade ali de estar nesse movimento, entendo isso quanto essa transição do presidente anterior. Então, assim, eu procurei me alimentar o máximo possível de conhecimento específico de cada área da saúde e educação que eu possa hoje e fazer a integração, porque um grande mistério desse negócio todo é você integrar as competências capazes de você conseguir lidar com esses liderados, vamos chamar assim, que estão ali, que cada um tem uma competência, um skill, um pensamento, são pessoas que têm ali dentro das suas áreas, e você conseguir unificar isso a ponto de você sentar, como a gente tem feito, né, para conversar do planejamento estratégico, e a gente conseguir navegar da primeira à última letra lá do alfabeto em cada área e poder navegar sobre isso tudo e construir essa integração, porque o interessante é isso. Eu falo que muitas vezes numa implantação do ERP, num RP, por exemplo, o cara pode conhecer muito de tecnologia, mas se ele não conhecer da regra do negócio, aquela implantação não vai funcionar. E eu procurei entender o máximo possível da regra do meu negócio, mesmo não sendo de área que eu vim. Então eu queria saber muito da regra do negócio, para poder explicar o que eu quero, onde eu quero chegar na instituição. Então conheça profundamente a regra do seu negócio, os seus processos,
onde aquilo vai levar. Porque se você fizer isso, você tem condição de liderar a sua instituição e liderar com competência e que os seus liderados enxerguem isso em você. E não porque você foi colocar aquela brincadeira de ser um jabuti em cima da árvore. Não porque você está ali, porque alguém te colocou ali. Não, porque você merece estar ali. É a meritocracia, eu falo nesse sentido. É assim que eu gosto de entender a meritocracia. Que as pessoas vejam que você está ali não por acaso. Que tem uma história, muita luta, muito estudo, muito conhecimento, muita dedicação, muito comprometimento, consistência, disciplina. Tudo isso forma um líder. Eu penso dessa maneira. Perfeito, Gustavo. Muito bacana o que você está trazendo. Bate muito com os princípios que a gente tem na IPMA, né? Que é entender sobre pilar negócio, que é o primeiro ponto. Segundo pilar pessoas, e a gente agora vai aprofundar em cima disso. E o terceiro pilar é o que, na verdade, é um pontilhão que conecta as pessoas ao negócio, que são as práticas de gestão que vão permitir com que as pessoas transfiram a sua competência para o negócio e que o negócio gere os resultados para as pessoas, né? Essa é a grande point. Como é que você enxerga hoje, dentro, não só você como líder, mas nos líderes que você tem, a importância da inteligência emocional? Como é que você entende isso? Você lidar com pressões das mais diversas, entes públicos e privados, né? E você hoje, para quem não sabe, né? A FUSV, a Univassouras, né, que é uma das mantidas da FUSV, ela hoje gera metade do PIB da cidade de Vassouras. Então você imagina o grau de complexidade que existe no interior do Rio de Janeiro, uma cidade onde você tem metade da geração de riqueza vem de um negócio que é baseado em educação e saúde. Conta como é que é você lidar com essa inteligência emocional e o que você avalia nas pessoas que trabalham com você? Professor, isso é uma pergunta-chave, porque uma das coisas que eu vejo que tem que ser muito trabalhado hoje nas instituições é essa questão da inteligência emocional. Eu vejo que a gente tem revés todo dia. E o grau de responsabilidade no que você disse, numa instituição que representa 50% do PIB, aquilo traz um nível de responsabilidade grande. Se você não tiver, vamos chamar assim, uma coraça para poder suportar essa responsabilidade, porque é muito grande, você saber que uma cidade depende de você, que o sucesso daquela instituição pode levar aquela cidade a virar uma cidade fantasma. A gente brincava que se a fundação fechasse, aqueles filmes de faroeste que passa aquela bola no meio da cidade, assim, a gente imaginava que Vassouras fosse virar algo assim, e assim, acaba trazendo um nível de responsabilidade muito maior do que se eu estivesse no Rio de Janeiro, capital, em que eu ia diluir essa importância no meio de 300, milhares de empresas que têm relevância, que é outro cenário. Lá não, a gente sabe que tem 35 ou 40 mil vidas, talvez até mais, porque a gente fala em aspecto até regional, da relevância regional, na mão da instituição. Então eu tento conversar bastante com as pessoas, com nossos líderes lá, nosso primeiro, segundo escalão, com quem eu tenho mais contato, falar com eles para eles entenderem o nível de responsabilidade, mas saberem que isso é para... eles não podem, por causa disso, se assustar. Você não pode ficar assustado, você não pode ficar temeroso. Você tem que até ficar orgulhoso de fazer parte de uma instituição, trazer isso para dentro. Por isso que a gente vê que a nossa fundação, as pessoas têm uma sensação de pertencimento. Acho que talvez por estar no interior ali, a fundação não tem um dono, a gente não tem um acionista, a gente não remete lucros, não tem outro cenário de fundacional, de uma instituição sem fins lucrativos, mas que tem que ter sustentabilidade. Isso que eu falo muito com eles, não confundam o fato de você ser uma sem fins lucrativos, que você não tem que ter sustentabilidade. Porque filantropia você só faz se você tiver condições de fazer. Senão a filantropia ela não vai ser inexistente. Sem condições, com a instituição fechada, você não dá bolsa, você não atende SUS, você não cumpre o seu papel social. Então a gente precisa dar resultado, sim. E vocês precisam ter capacidade, resiliência, de olhar e ver os revés e não se desesperarem, não pode, em alguns momentos, tomarem decisões passionais, deixar a passionalidade estar à frente da razão. A razão tem que estar à frente. E essa questão da inteligência emocional é uma coisa que eu tenho procurado muito, trazer pessoas para a próxima. A gente fez um comitê de assessoria estratégica lá, que a gente está formando um grupo que possa estar ajudando a instituição e aos colaboradores
que comecem a entender um pouco mais da importância da inteligência emocional e da capacitação, que ela tem que se capacitar. A capacitação e o conhecimento te traz segurança. Quando você você se sente incapaz, a insegurança e traz a instabilidade emocional. Então eu falo, cara, se capacitem, procurem sempre aprenderem o máximo que você puder do negócio, porque isso vai te dar segurança. Instabilidade, é lógico, a gente sabe agora, a gente tem uma preocupação muito grande, o próprio o Estado está vendo isso com a questão da NR1, com os problemas psicológicos, a gente sabe que vive. Aquilo lá é um microambiente do que acontece na sociedade, né? Você tem ali 4 mil colaboradores, você tem um bom campo de prática ali, de amostragem, vamos chamar melhor dizendo, uma amostragem do que acontece. Você tem as pessoas que estão vivendo com problema com jogo, com tigrinho, com bet, com problemas familiares, com separação, e a gente lida na ponta da saúde com muita gente de tudo, passando por todos os tipos de problema, a questão da humanização que a gente falou hoje, em olhar a dor do outro. Então, assim, eu acho que inteligência emocional engloba isso tudo. Você saber que você está ligando na ponta do hospital com pessoas que estão passando por sofrimentos, você está na ponta da educação ali, podendo suportar não sei quantos mil alunos, 5 mil ou mais de 5 mil alunos que são socioeconomicamente vulneráveis, que não teriam uma oportunidade, mas quantos vêm com problema de casa, com famílias, às vezes, que estão ali desestabilizadas. Então, a gente tem um papel social muito importante. E se você não estiver bem, emocionalmente bem, para suportar tudo que está envolvido nisso, você não vai conseguir ajudar a quem tanto precisa, em todas as frentes que a gente trabalha. A gente faz também nos projetos de extensão, muita ajuda a famílias que têm deficientes, pessoas com PCDs. A gente tem lá um projeto também na área de RH, de botar pessoas com PCDs para porque é proporcional ao número de funcionários, né? Então a gente hoje a gente tem muito material, muitas obras nessa área, tipo o nosso projeto de extensão de ecoterapia para crianças com deficiência. Então, assim, a gente tem realmente uma instituição que me dá orgulho de trabalhar por todas essas frentes, que a gente tem essa importância, essa relevância. E eu acho que a gente tem conseguido fazer bem feito. Acho que a gente não chegou até aqui por acaso. Acho que a gente tem feito bem. Como é que você está construindo os próximos 60 anos da Fundação? Porque você está num processo, né? Você veio de uma estrutura quase quebrada para você hoje ser uma potência dentro do Estado. E aí você está construindo o pilar pessoas com muita propriedade, como você bem colocou. Você está desenvolvendo seus pilares estratégicos, as assessorias para poderem, de alguma forma, darem suporte a isso. Só que antes de falar de tudo isso, um ponto que a gente conversou hoje e que é importante a gente trazer para o público, qual é a grande diferença de gerir uma empresa com fins lucrativos e sem fins lucrativos? Porque a discussão da filantropia, né, o pessoal esquece que se você tem imunidade tributária é porque você está fazendo o papel do Estado. Sim. E tem gente que acha que isso é só resultado financeiro. Conta um pouco quais são as grandes entraves que você tem e como você tem conseguido refazer esse papel para pensar a Fundação para os próximos 60 anos. Então, uma coisa que a gente tem feito na primeira etapa da pergunta é fazer a Fundação cada vez mais ter mais relevância para o poder público, principalmente. Para o público entender que aquela imunidade tributária, aquele benefício fiscal, ou seja, entender que a gente está devolvendo muito mais do que se a gente estivesse simplesmente recolhendo impostos. Quando eu tenho lá mais de 5 mil alunos socioeconomicamente vulneráveis, com 100% de bolsa filantrópica, quando eu faço atendimento 100% SUS nas minhas 2 unidades hospitalares, por exemplo, aqui no Rio, a gente faz mais de 8 mil atendimentos mês. O hospital hoje, junto com o INCA, que tem maior relevância no câncer do Rio de Janeiro. Quando eu falo que eu sou um hospital 100% SUS, as pessoas não têm dimensão, mas na realidade eu sou um hospital público com gestão privada. Porque eu praticamente... E a tabela SUS hoje, ela não consegue remunerar o suficiente para manter o hospital equilibrado. A gente tem que buscar ali alternativas. O que eu tenho tentado fazer, junto com meus superintendentes, meu comitê gestor,
e com as assessorias, as direções, é que eles entendam que a gente precisa estar sempre buscando outras formas de remunerações inteligentes, de remuneração, para compensar esse déficit que a gente tem na saúde, por exemplo, que a gente tem um déficit, a tabela do SUS tem quase 20 anos sem atualização, e que a gente tem cada vez mais, com essa relevância, a gente tem conseguido ser visto por quem tem que nos ver. O Estado, seja nas suas diversas esferas, seja federal, municipal, estadual, para ver, entender, precisamos abraçar essa instituição aqui, porque eles têm que ter mais 60 anos. Se eles fecham hoje, ou se eles passam por outro revés como passou, quem vai sofrer no final é a população, o Estado. Toda a remuneração, quando você tem sustentabilidade financeira, no nosso caso, como eu não tenho um acionista, como eu disse anteriormente, eu reverto aquilo para investimentos. Mais investimento em educação, mais investimento em hospitais, mais... Agora a gente está inaugurando nosso hospital novo com quase 500 leitos, 350 deles para o SUS. Então você vê isso hoje, onde tem déficit de leito SUS, se você olhar e qualquer pesquisa no Google, hoje você vê a diminuição do número de leitos SUS vem acontecendo nos últimos anos justamente por causa da defasagem da tabela. E a gente vem no sentido contrário. Então hoje a gente é um braço do Estado, vamos chamar assim, que a gente consegue entregar para a população, cumprir um pedaço do que eles não cumprem, de uma forma excelente. Tanto é que o nosso custo em relação ao hospital orçamentado, que é o público, 100% federal, vamos imaginar assim, ou estadual ou público, seja público de qualquer esfera, a gente consegue entregar muito mais. A gente entrega muito mais com menos. Então, eu entendo que é até um modelo ótimo sociológico você conseguir dessas instituições que tenham gestões sérias, né? Porque gestão errada, qualquer coisa vai dar errado. Então não tem jeito, a gente tem que excluir aí do cenário, mas você fazendo uma gestão correta, essas instituições elas têm muito para contribuir. E eu vejo tendo essa relevância, tendo essa importância com os pilares que a gente está construindo, mais 60 anos, e é isso que eu quero construir, com pilares de governança, com pilares, assim, valores, a gente conseguir embutir, que as pessoas entendam a nossa missão, nossa visão, nossos valores, o que a gente vai fazer, como a gente vai se preparar para os 3 cenários que a gente vem montando a nossa estratégia. Porque se vier o crítico, a gente vai estar preparado. Se vier o cenário médio, que vamos chamar intermediário, a gente está preparado. Se vier o melhor cenário, aí é melhor dos mundos, né? Mas estar preparado, planejar, se estruturar e saber ter a capacidade de adaptação. Isso vai fazer, que é o que a história da humanidade é isso, que eu citei anteriormente, a capacidade de adaptação que vai nos levar a continuar perseverando e continuando e tendo estabilidade e continuar crescendo, né? Que é isso que eu acho que faz toda a diferença. Um ponto que me chama muita atenção, que eu queria que você trouxesse, é a coragem de tomar decisões, de diversificar e ir além daquilo que já está dando certo. Então, está existindo um movimento de voltar para a educação básica. Eu queria que você contasse um pouco dessa história de como é que essa tomada de decisão impacta no que já é feito hoje dentro da FUSV, como isso é importante na formação da sociedade. Como é que você enxerga isso? O nosso fundador, o Severino Sombra, que dá o nome à nossa fundação, ele já lá atrás já tinha visto isso, era um visionário. Assim, o que as pessoas me perguntam, o que você vê de similar entre o General Sombra e o Marco, o presidente que eu sucedi, né? Que me antecedeu. E ele é a capacidade de visão de longo prazo, que eles são visionários. E eu procurei, apesar de não ter sido vamos chamar assim, uma força, vamos falar, uma característica muito grande, que acabava comigo acontecendo um pouco de forma mais natural. Não era uma coisa que eu sentava e ficava vendo e me imaginando há 20, 30 anos. Eu não tinha muito disso, eu vivi o momento, até porque minha vida era me salvar. Eu estava vendo água ali, me jogaram no mar sem boia, sem nada. Eu quero me salvar, eu quero sair daqui. Então eu vivi muito esses momentos, né? E eles foram grandes visionários. Eu procurei fazer um pouco de exercício falei, vou começar a tentar ver um pouquinho mais à frente, vou tentar um pouquinho mais à frente. E a gente saiu da educação básica, se eu não me engano, em 2016. E eu estou vendo o mercado
a necessidade, tanto no nosso microambiente lá de Vassouras, como de maneira geral, de uma reviravolta na educação básica, e tudo começa lá. O princípio é lá. Não adianta você ter uma educação superior e ficar reclamando que você não consegue fazer uma educação de qualidade, porque a matéria-prima que entra, que é o aluno, ele vem despreparado dessa primeira etapa. Não adianta a gente ficar reclamando disso. A gente tem que fazer algo para mudar isso. E a maneira de mudar, que a gente entendeu, era voltar à origem, ao princípio onde tudo começa, lá no maternal até. Não falo nem do Fundi 1, do Fundamental 1, que seria a primeira série. É ir lá no início, começar. É na gênese. É ir na gênese do negócio e começar a fazer esse trabalho, que é um trabalho de médio, longo prazo, não é um trabalho de curto prazo. Pode colocar médio, porque talvez você consiga pegar no meio do caminho e fazer um conserto, vamos falar assim, ter uma etapa, uma capacidade de recuperar, mas o longo prazo que eu acho que é o maior enfoque, né? O maior foco que a gente tem que dar. E se você não for na gênese, você não conserta o final. É do alfa ao ômega, né? Você tem que ir fazer todo o processo. E enxergando isso, a gente entendeu que a gente tem que voltar. Se a gente quer fazer a diferença, não adianta ficar reclamando do que está acontecendo. Entendeu? Isso tá ruim. Tá ruim e vai fazer o quê para melhorar? A ação. Entendeu? Não adianta você ficar só na retórica da reclamação. Pega só o final. Vamos na ação e deixa eu reclamar pro outro pedaço para lá. E a gente entendeu isso e era o momento. A gente precisava estar estruturado, estar robusto, estar com musculatura para poder fazer isso. E a gente definiu que esse era mais um ponto de inflexão na instituição e que o momento é exatamente esse, para a gente tentar voltar a recuperar uma educação de qualidade, oferecer algo diferente. Com filantropia, vai ter alunos ali que vão poder, que não teriam a oportunidade, de repente, de ter um curso. A gente está estudando, pegar as melhores assim, os que mais se destacarem na rede pública e puxar para o nosso colégio e fazer isso num processo de longo prazo aí e propor uma educação diferente do que está sendo proposto aí, mesmo sendo uma filantrópica. E aí a gente vai buscar, estamos planejando muito, temos estudado, se debruçado sobre isso, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir fazer algo diferente, que vai entregar muito para a sociedade, formar cidadania, formar pessoas que tenham valores, que a gente possa receber uma matéria-prima também melhor na graduação, para poder ali a gente extrair, poder cobrar um pouco mais, né? Porque infelizmente a gente nivela a nossa aula pelo menor, pelo que tem, porque senão você exclui ali da sala, você não consegue nivelar às vezes a aula pelo melhor, você nivela pelo pior, vamos chamar assim. E a ideal é que não tenha essa amplitude, esse gap dentro de uma sala de aula. Pessoas muito boas e pessoas muito fracas ali, vamos chamar assim, usando esse termo que não é o melhor, mas existe essa heterogeneidade, infelizmente. E a gente quer diminuir esse gap e podendo fazer, de alguma forma, melhorando isso na gênese. Gustavo, você está trazendo um projeto inovador para o Brasil chamado Protonterapia. Conta um pouco sobre isso. Isso é uma menina dos olhos, né? Vamos chamar assim, porque eu tive a oportunidade de ter contato com a Proton através do Mário Creif, do Hospital Mário Creif. A gente não faz câncer pediátrico, é só adulto. Mas nessa oportunidade, no Mário Creif, eu conheci um profissional chamado Hélio, um físico médico, que veio falar dessa tecnologia para mim no início dos anos, agora, durante a pandemia. Conversou comigo durante a pandemia. E eu falava assim, como que a gente tem isso no Brasil, cara? Isso tem nas 10 maiores economias do mundo, só o Brasil não tem. Como é que é isso? Me explica um pouco mais. Ele falou, Gustavo, é um tratamento que ele tem muito menos efeito colateral, principalmente dos cânceres pediátricos, do sistema nervoso central, porque são neoplasias que trazem um comprometimento muito grande ao longo da vida da criança. Eu tenho algo particular com a criança, eu tenho uma filha especial, então acaba aquilo tendo vamos falar assim, um propósito também que envolve minha vida pessoal, apesar do caso dela não tem nada a ver com câncer, mas isso acaba a gente tendo um olhar para as crianças que passam dificuldade, né? E eu acabei botando isso embaixo do braço e comprando esse projeto junto com ele, que tenta fazer isso desde 2014. Infelizmente bateu na trave várias vezes.
E eu fui conhecer um pouco mais. Viajei, fui para Madrid, conheci um projeto lá de uma rede chamada Quirónsalud. O próton, na realidade, é um tratamento avançado de radioterapia em câncer. No Brasil, a gente só tem o tratamento por fóton. O tratamento de próton, ele é mais assertivo, ele tem um tal do pico de Bragg, que ele vai direto no câncer. O fóton, vou tentar fazer um resumo simplificado aqui. Você entra com energia muito alta, um triângulo, para poder atingir o tumor num determinado ponto, com a energia necessária, ele tem que entrar com muita energia, porque ele vai perdendo. Nisso ele afeta o tecido adjacente, ele pega o tecido anterior e pega o tecido posterior, porque ele passa a energia ali, ele tem que entrar com muita energia. O próton, ele entra com baixa energia e tem um pico de Bragg dentro do tumor. É como se a energia explodisse dentro do tumor e depois sai com baixa energia. Então ele não afeta nem o tecido anterior, nem o posterior. Está usando muito menos efeito colateral, você conseguindo botar mais energia no tratamento e aí tendo mais efetividade. Então, assim, o próton acabou se tornando a menina dos olhos, vamos chamar assim. A gente está num projeto para tentar trazer isso aqui para o Rio de Janeiro, né? A nossa atuação principal é no estado do Rio. Principal não, única, é dentro do estado do Rio e o Rio foi elegido como o local para ter a próton-terapia. E eu acredito, tivemos uma reunião recentemente na Secretaria Municipal com o prefeito, na prefeitura, com o Eduardo Paes, e ele se mostrou muito interessado no projeto, nos abraçou, falou que se depender dele, a gente em breve está tendo prototerapia aqui no Rio de Janeiro. Eu estou envidando todos os esforços possíveis para a gente trazer isso para cá nos próximos 4 anos, porque a implantação é demorada. Ela é um projeto de 36 meses a 48 meses. Mas eu estou muito confiante que vai sair. A gente já está na fase da escolha do terreno aqui no Rio para poder implantar isso aí dentro dos próximos 48 meses. Eu acredito que ainda dentro dessa década a gente vai ter protonterapia no Brasil, se Deus quiser, sendo trago aí pela Fundação Severino Sombra. Gustavo, mais 2 perguntas. A gente está se endereçando já que é o nosso fim desse podcast. Haverão outros? Se Deus quiser, fica à vontade, estou à disposição. O que te move? Propósito. Um propósito muito grande de fazer. Eu falo que quando eu era empresário, só antes de entrar na saúde e educação, o meu propósito era ser o melhor empresário, administrador de empresa, que é a minha formação possível. Mas eu não tinha assim, não era um propósito nobre. Quando eu comecei a mexer, não que não seja nobre, você gerar emprego é nobre, você ajudar a economia é nobre, tudo isso é nobre, a gente sabe que é. Mas quando eu comecei a lidar com saúde e educação, isso teve uma revolução na minha mente, no meu coração, vou te chamar assim porque estão interligados, né? De ajudar pessoas, né, cara? O que a gente pode fazer, tanto na saúde quanto na educação, que você muda vidas, né? Você muda vidas tanto pelo aspecto social, dizendo assim, das crianças que não teriam, as pessoas que não teriam oportunidade de estudar, quando você faz um trabalho filantrópico, e na saúde, principalmente, né? Na saúde você conseguir ajudar a salvar pessoas, trazer um certo conforto, humanização. Agora esse projeto da Próton com crianças que talvez tivessem um comprometimento ao longo da vida toda, ou não pudessem ser tratadas, ou viessem a óbito porque não teve o tratamento. E eu falo, a próton-terapia eu estou trazendo para fazer SUS. Nós temos um compromisso de 60% SUS. Esse é um tratamento que lá fora não custa menos de R$1 milhão. Quantas pessoas no Brasil têm condição de fazer isso? Então a gente vai estar atendendo aqueles 98% que não tem condição de pegar um avião aqui e atravessar o mundo aí para fazer esse tratamento. E a gente teve, inclusive, o filho de um colaborador nosso que teve um tumor que poderia ser tratado com próton, né? Então você fazer a diferença na vida de pessoas, né? E isso que me move hoje. Fazer a diferença na vida dos nossos colaboradores, nossa sociedade, nossa população, que tanto precisa, né? Eu acho que a gente pode fazer a nossa parte. Deus me permitiu estar numa posição que eu possa fazer alguma coisa hoje. Não posso desperdiçar, como eu te falei, a vida foi feita de oportunidades a minha vida toda. Eu não desperdicei nenhuma, acho que não. Então eu não queria desperdiçar essa, né? Vou utilizar da melhor maneira possível. Deus não entrega a conta na mesa errada, né? Espero que sim, né? Última pergunta e último ponto para a gente poder fechar o nosso episódio de hoje. O que você falaria para você há 25 anos atrás sobre a vida? Não só, e aqui eu queria abrir o espaço, não só sobre a vida
profissional, já que a gente está falando aqui no Gestão de Verdade, mas você trouxe um ponto, não tem como desconectar o coração da mente, né? Quem que não trabalha conectado, trabalha sem propósito. E o propósito vem do coração e a razão é usada para tomada de decisão. Então, como é que o que você falaria para você mesmo há 25 anos atrás ou aqueles que estão nos assistindo agora e que ou estão perdidos ou estão com medo, não sabem exatamente para onde vão, que pode ser dentro do teu aprendizado, né? Seja pessoal, seja profissional, sejam os dois, que você possa ajudar essas pessoas a chegar ao nível de sucesso que elas podem atingir. Mais uma vez, não comparando o nível de sucesso delas com o seu com delas, mas elas serem a melhor versão que elas podem ser. Sim. Para mim, eu falaria o seguinte: faça tudo exatamente como você fez, só coma um pouquinho menos. Controle um pouco a boca. Na hora da ansiedade, beba água, respire fundo e não pare de malhar. Mas, brincadeiras à parte, eu talvez tivesse que pensar em alguns momentos um pouco mais, talvez não tomar a decisão que eu era muito temperamental, vamos chamar assim. Eu tinha um temperamento muito forte e talvez não tivesse tomado algumas decisões no calor do momento, tivesse deixado esfriar. A gente comentou um caso vindo para cá, né? Talvez se ele tivesse pensado um pouco mais, refletisse um pouco mais, respirasse um pouco mais, contasse alguns minutinhos e tentasse se conectar com algo maior, com Deus, no caso, porque acho que cada um acredita numa coisa, né? Mas assim, para tomar a decisão talvez um pouco menos no calor do momento. Agora, para os jovens de hoje, eu falo que aproveitem as oportunidades que surgirem, agarre, nunca pense que você possa estar se recebendo. Assim, eu não olhava como se eu estivesse sendo explorado, como abusado, qualquer coisa do gênero. Para mim era uma oportunidade de aprender. E foi muito importante, porque não teve uma ocasião dessa que eu não tenha tirado alguma coisa que me serviu em algum momento no futuro. Então, assim, a resiliência é importante, comprometimento, disciplina. Se você tiver isso e olhar as oportunidades que surgirem, não como um fardo, mas como um prêmio, uma oportunidade, realmente, esse termo, oportunidade, eu acho que você tem tudo para dar certo. Assim, dificilmente você fazendo coisas certas, os resultados serão errados. Agora, se você continuar tomando decisões erradas e agindo errado, o resultado só pode ser errado. Então, assim, eu vejo muitos jovens tendo essa fala que você usou ali há pouco tempo atrás. Eu não sou pago para isso. Cara, você está sendo pago para aprender, cara. Essa é uma oportunidade de você aprender, cara. Então, assim, e qualquer revés que aconteça na sua vida, qualquer revés. Eu sei que tem gente que vai passar por coisas piores do que eu narrei aqui. Perdi meu pai com 9 anos de idade, morreu na minha frente. Eu, pequeno, com 8 anos na realidade. E depois perdi meu irmão num acidente com 25 anos de idade. Então, assim, sempre que você falou, o que você vai sair? Eu podia levantar no dia seguinte e falar assim, minha vida é tudo ruim, ou eu podia falar assim, não, é uma oportunidade de eu conseguir vencer, estou sozinho aqui nesse momento, mas Deus está comigo, vamos para frente, vai mudar, amanhã é um novo dia, a escuridão pode durar uma noite, mas o sol se levanta toda manhã, né? Então é uma oportunidade quando o sol se levanta, de você começar uma coisa nova, fazer diferente por você. Ninguém vai fazer mais por você do que você próprio pode fazer. Então é isso que eu diria para eles aí. Espero que, de alguma forma, possa entrar na cabeça de alguma pessoa, de alguns jovens, e eles fazerem diferente a partir de amanhã. Última dica para a gente fechar o nosso episódio. Tem algum livro que vem à sua mente que tenha mudado a sua história? Cara, são tantos livros, mas eu vou te falar um. Vou falar 2. Se me permite, eu vou falar 2. Um não tem como deixar de falar, que é a Bíblia. Eu preciso falar, porque ali é um manual, tá? Que é um manual de sucesso. Mesmo que você não seja cristão, que você
Porque se você lê até dessa forma, eu vi um filme recentemente que chama Mestre dos Mares, que é a terceira ou quarta vez que eu já tinha visto. Você pode ver o filme como entretenimento, você pode ver aquilo como uma lição. Se você procurar olhar aquilo como uma lição de administração, você vai ver que o cara foi um dos melhores administradores que eu conheci, gestores de conflito, de tudo. É a forma da ótica que você vai ler. Você pode ler como um livro espiritualmente falando, você pode ver como um manual de como de sociedade, de manual. Então, assim, a Bíblia eu não posso deixar fora. Agora, assim, o segundo livro, teve vários, mas um que eu gosto muito para a área de gestão é Gerente de Minuto. É um gerente de minuto. Se você puder, assim, eu gosto bastante desse livro, que é a maneira que você tem de, principalmente para quem está começando ali, você fazer reflexões ali sobre o dia a dia do negócio, vamos chamar assim. Então, para o empreendedor, eu acho muito legal. Se puder, estou usando esse, são vários, mas esse me veio rapidamente, então eu vou dar exemplo do Gerente de Minuto. Gustavo, eu quero te agradecer, te parabenizar pelo trabalho que você tem feito, te agradecer também por permitir que a gente faça parte disso. Né? Obrigado. Eu que agradeço, professor. A estratégia, desenvolver todo esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo, que vem impactando, são mais de 100 mil atendimentos por ano. Então, são vidas, são pessoas que estão recebendo tratamento que, por outra forma, não teriam condição de receber. Então, mais uma vez, parabenizo e te agradeço. E encerro hoje o nosso Gestão de Verdade com Gustavo Amaral. Gustavo. Obrigado, professor. Obrigado. Para mim é uma honra. Você é um exemplo também. Eu tive a oportunidade de ter aula contigo e não foi à toa, você fez esse comentário desde o começo. Foi uma dupla aula. Uma aula pelo aspecto técnico propriamente dito, mas a gente tem uma interação muito legal, né? Então a gente tem pensamentos muito parecidos e não é à toa que Deus coloca pessoas às vezes no nosso caminho que é para andar junto, né? A gente segue no mesmo caminho, né? Amigos a gente não faz, amigos a gente reconhece. É verdade. Obrigado, professor, pela oportunidade. Fechou. Que isso, meu